crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Eu sou Nicolás, nós estamos falando de descolonização da Ásia e da África. Você já assistiu a 3 vídeos. Um primeiro vídeo introdutório, um segundo vídeo, na verdade foram 2, e um segundo vídeo que falou a respeito dos processos na Ásia. E que nesse vídeo teve 2 partes. Uma parte falando de Índia, China e Israel, e uma outra parte falando das guerras da Coreia e do Vietnã. Agora, para fechar essa playlist de descolonização, nós vamos falar dos movimentos na África. Bora lá ver. Como eu te disse naquele vídeo inicial, quando eu apresentei o contexto geral, a escolha dos países para falarmos especificamente do processo de independência corresponde a critérios vestibulescos. Quais são os países que os vestibulares costumam envolver, tá? E é muito importante, quando falamos de África, lembrarmos da África do Sul e de Angola e Moçambique. Por que a África do Sul? A África do Sul é uma ex-colônia inglesa. Ex-colônia inglesa. Essa ex-colônia inglesa conseguiu a sua independência em 1948. A independência se deu em 1948. Acontece que após a independência, e a parte legal da África do Sul é o pós-independência. Após a independência, você vai ter a ascensão do Partido Nacional. Ascensão do Partido Nacional. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas o que tem de tão legal nisso? Na verdade, é tão legal quanto triste. Sabe por quê? Porque esse Partido Nacional representa os interesses da elite branca da África do Sul. A África do Sul, por conta da dominação, lembrando que a África do Sul teve um território dominado por holandeses, depois um território dominado por ingleses, teve a Guerra dos Boers, o processo de boerização da África do Sul, no qual começa a se fortalecer esse grupo branco, essa elite branca. A África do Sul vai ter, pós-independência, a consolidação dos interesses de uma pequena elite econômica branca que estava econômica e culturalmente ligada à Europa. O que isso significa? Que é uma independência pero não útil. É uma independência que não gera de fato uma ruptura. É uma independência que ainda gera uma ligação cultural e econômica com os países europeus. Mas a pior parte não é essa. A pior parte é que, pós-independência, vai começar o chamado regime de apartheid. Essa elite branca consolida na África do Sul, a segregação racial. Você tem na África do Sul uma segregação racial formal contra negros. O que eu quero dizer com formal? Eu gosto muito de, quando a gente fala de segregação, separarmos o que é segregação informal, o que é racismo informal, que é o que acontece aqui no Brasil, que não há nada explícito, mas há um racismo estrutural e implícito na sociedade, de leis segregacionistas formais. A África do Sul tinha uma segregação civil dos negros, assim como acontecia nos Estados Unidos. A questão, e isso é um ponto muito importante, é 48, olha que ironia da vida, 48 é o mesmo ano em que a ONU, a defensora da paz e dos direitos humanos, lança a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela preza por que nenhum tipo de segregação seja permitida. E a ONU passa um pano violento em relação ao que acontece na África do Sul. Esse processo
se dá com a tolerância da ONU. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas e aí? Por quê? Por que a ONU passa pano para o miserável nessa história? E eu acho que aí seria bom se você pensar em duas coisas. Primeiro ponto, a ONU não pode condenar algo que acontece na África do Sul enquanto não condenar primeiro o que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos só vão ter, de fato, as lutas, ou melhor, as conquistas de direitos civis dos negros dos anos 60. Até lá, a ONU não pode sair interferindo em outros países, tá? Mas por trás disso, que é um absurdo completo, que fique bem claro, por trás disso tem uma outra questão. Essa tolerância da ONU está associada também ao fato de que o Partido Nacional era um partido capitalista e que garantiria o anticomunismo na África do Sul. É por conta disso que a ONU simplesmente fala, não estou vendo nada e vai deixar rolar. O Partido Nacional, esse partido que representava os interesses da elite branca, permitia com que a África do Sul estivesse sob controle de grupos capitalistas. Estamos na Guerra Fria, ter aliados capitalistas é fundamental. E se para isso tivesse que desrespeitar os direitos humanos, quem se importa? Esse, infelizmente, foi o raciocínio da ONU durante muito tempo. O fim do apartheid só vai acabar, o fim do apartheid vai acabar, não. O fim do apartheid só vai ocorrer, de fato, em 1976. Esse regime do apartheid vai acabar em 76. Esse regime é encerrado legalmente. Em 1976. Nicolás, por que você fez questão de escrever legalmente? Simples, porque apesar de formalmente o regime ter se encerrado, o primeiro presidente negro dos estados da África do Sul vai ser Nelson Mandela nos anos 90. Então, ainda perdura por muito tempo pós-final do apartheid um segregacionismo informal. Ainda fica no ar uma questão racial não resolvida até os anos 90, quando de fato você começa a ter um presidente negro. E isso não significa que resolveu todos os problemas, mas significa que, pela primeira vez, um grupo que durante anos foi marginalizado consegue chegar ao poder. Quando a gente fala de apartheid, é muito importante que você lembre de dois grandes nomes de resistência ao apartheid. O primeiro, o nosso gloriosíssimo Nelson Mandela, e o outro, o nosso amiguíssimo Tutu. Mandela e Tutu são os dois grandes nomes da resistência. Aliás, se você quiser assistir um filme, fica aqui uma dica, meados cinematográficos, o filme Invictus vai contar a história da seleção de rugby da África do Sul. Seleção de rugby da África do Sul, que pela primeira vez vai aceitar negros para a sua seleção nos anos 90, se não me engano, em 94 mesmo. Certo? Inclusive a África do Sul conquista a Copa do Mundo de Rugby, que para a África do Sul é uma grande conquista, porque o rugby, por conta da tradição inglesa, é o esporte preferido da população. E o Nelson Mandela entrega a taça para o capitão Pienaar, 95, para o capitão Pienaar. Nelson Mandela entrega a taça num ato extremamente emblemático, um presidente negro entregando a taça de campeão do mundo para uma seleção que pela primeira vez tinha negros na sua configuração. Copa do Mundo de Rugby de 95. No caso da África do Sul, a questão racial é a questão fundamental. Angola e Moçambique, junto com Guiné-Bissau, são ex-colônias portuguesas. Ex-colônias portuguesas. E é interessante que essas ex-colônias portuguesas acabaram sendo o super trunfo da ditadura Salazar. Salazar, que é um governador totalitário, quase fascista,
que vai governar em Portugal até os anos 70, na verdade ele morre em 68, o regime dele vai cair em 74 já com seus sucessores. Salazar usa as colônias na Ásia e na África para gerar o sentimento de grandiosidade de um governo ilegal, de um governo ditatorial, de um governo autoritário, de um governo que completamente fugia dos padrões legais. Salazar e Franco são os resquícios fascistas pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Países neutros na Segunda Guerra, que se declaram capitalistas e com isso ganham a simpatia dos Estados Unidos, conseguem permanecer de forma autoritária, com regimes muito próximos do fascismo, até os anos 70. Na verdade, Salazar morre em 68, a ditadura Salazar cai em 74, o salazarismo como um todo cai em 74, em 76 cai a ditadura Franco. O processo pelo qual acaba o salazarismo em Portugal se chama Revolução dos Cravos. E é muito importante que a gente saiba que as independências, a descolonização de Angola e Moçambique tem relação direta com a Revolução dos Cravos. Revolução dos Cravos que em 1974 estabelece formalmente o fim do salazarismo em Portugal. Fim do salazarismo. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas as independências de Angola e Moçambique são causa ou consequência da Revolução dos Cravos? E eu te digo, são as duas coisas. A verdade é que o início da queda do Salazar se dá pelo fato de que os gastos portugueses nas guerras para evitar as independências de Angola e Moçambique acabaram destruindo o próprio governo. Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, as três grandes colônias portuguesas no ultramar do século XX, começam a lutar pela sua independência pós-Segunda Guerra Mundial, dentro da lógica da autodeterminação dos povos, dentro de todo o contexto de independência que nós falamos no início dessa playlist. Acontece que a ditadura Salazar resistiu até o último instante para conceder essas independências. E as guerras acabaram enfraquecendo os cofres públicos portugueses. A ditadura Salazar gastou dinheiro que tinha, não tinha e mais um pouco para manter a sua independência, para manter as suas colônias, para impedir a independência das suas colônias. Resultado, quando Salazar morre em 68, a situação econômica de Portugal é muito grave. E isso vai fazer com que a Revolução dos Cravos ganhe ainda mais força. Em 74, você vai ter o fim do salazarismo. Interessante é que você vai ter as independências tanto de Angola e Moçambique entre 75 e 76. Então, após a Revolução dos Cravos, começam as independências em Angola e Moçambique. Mas as independências em Angola e Moçambique foram sucedidas por guerras civis. Guerras civis após as independências. Por quê? Porque você tinha dentro de Angola e Moçambique, e o mesmo vale para Guiné-Bissau, grupos políticos diferentes. E aqui a questão de Angola e Moçambique não é tanto uma questão étnica, como é o caso da maior parte dos países da Ásia e da África, mas é um caso de disputas políticas. Tanto que essas guerras civis após a independência vão marcar a ascensão de grupos ligados à União Soviética, economicamente ligados à União Soviética. Quais são eles? Em Angola, o movimento pela libertação de Angola, e no Moçambique, a Frente Revolucionária pela Liberdade do Moçambique.
Repare que eu te disse as siglas. MPLA, Movimento pela Libertação, é o de Angola. A Frente Revolucionária é pela Liberdade do Moçambique. O que isso significa? Significa que após as independências, a ascensão desses grupos ligados à União Soviética vão fortalecer um cenário de instabilidade tanto em Angola quanto em Moçambique. Angola e Moçambique não vão resolver as suas questões pós-independência. E Angola e Moçambique acabam se transformando em grandes exemplos de Guerra Fria na África. Afinal de contas, os grupos que conseguem o poder pós-independência impõem a sua dominação em cima de grupos que defendiam o capitalismo ou de alguns grupos que defendiam o não alinhamento. Tá? Tanto em Angola quanto em Moçambique, os grupos vencedores são grupos ligados à União Soviética. E o que nós temos pós-independências são guerras civis que acabaram levando a governos não muito democráticos, nem em Angola, nem em Moçambique. E aqui não cabe a nós dizer se isso é bom ou ruim, apenas te contar. De fato, Angola e Moçambique vão passar por uma instabilidade gigantesca pós-independência por conta do legado do processo de independência. África do Sul, Angola e Moçambique são os grandes exemplos para o vestibular de descolonização da África. E com isso nós encerramos esse bloco de descolonização na África. Beleza? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo vídeo.